Essa aula trata da historiografia brasileira sobre a escravidão no Brasil e as suas relações com a história da África. Se nós fizermos um balanço da historiografia brasileira, ou seja, do modo como os historiadores brasileiros estudaram e interpretaram a história da escravidão no Brasil, nós podemos perceber 4 momentos marcantes, num balanço que abarca os últimos 70 anos. O primeiro momento é marcado pela obra do Gilberto Freire, Casagrande e Senzala, que foi publicada em 1933. O Gilberto Freire, que é uma formação ampla de historiador, sociólogo e antropólogo, ele focaliza o universo dos engenhos e olha as relações que se estabeleceram entre brancos e negros, entre os senhores que moravam na Casa Grande e na Senzala. O seu objetivo é estudar a família brasileira, a formação da sociedade brasileira a partir da família. E é uma visão de integração e de harmonia, apesar das diferenças sociais. É uma obra muito importante porque ela está dialogando com uma maneira de entender a história do negro no Brasil e a história da escravidão muito permeada pelo racismo. E ele diz, não é uma questão de raça, não há uma questão de inferioridade, mas sim de integração entre culturas diferentes. Ele tem uma visão altamente positiva da contribuição dos negros e dos índios para a formação da sociedade brasileira. Há uma frase importante que sintetiza a ideia desse livro, eu vou ler, diz: todo brasileiro traz na alma e no corpo a sombra do indígena e do negro. E é essa harmonia que está sintetizada numa ideia que se tornou famosa depois, a partir do trabalho dele, da democracia racial no Brasil e da ideia de que o Brasil é um povo essencialmente miscigenado. O segundo momento está associado nos anos 60, 1960, um grupo de sociólogos que estão praticamente fundando a sociologia crítica no Brasil, liderados pelo Florestan Fernandes, que se chama a Escola de São Paulo, que foi chamado depois dessa forma, né? Naquele momento eles não se... Era Florestan Fernandes e os seus alunos importantes como Otávio Iane, Fernando Henrique Cardoso, Emília Viotti da Costa, Paula Beigman, entre outros. A obra principal, eu creio, é a de Florestan Fernandes, que foi publicada em 1963, que se chama A Integração do Negro na Sociedade de Classes. Essa é uma obra muito importante porque ela focaliza, assim como os seus alunos, focaliza um momento muito importante que é a transição do mundo escravista para o mundo capitalista. É, de certa maneira, o final do século XIX e o começo do século XX, o momento da abolição da escravidão. E qual é a ideia principal do Florestan Fernandes? É que a escravidão aniquilava o escravo e, com ele, o homem que estava escravizado. Não havia ali cultura, não havia família, não havia alternativas. E essa destituição de cultura, num conceito que ele chama de anomia social, quer dizer, de marginalidade social, fazia com que o negro não conseguisse se integrar na sociedade moderna. Então, a ideia da escravidão como um momento de aniquilação total da figura do escravo, um momento de extrema violência. Há uma frase famosa no livro escrito pelo Fernando Henrique Cardoso, Escravidão e Capitalismo no Brasil Meridional, que diz o seguinte: o escravo se autorrepresentava e era representado pelos homens livres como um ser incapaz de ação autonômica. Ou seja, ele estava completamente aniquilado pela escravidão, incapaz de ter projetos próprios, incapaz de ter uma cultura, incapaz de ação. As únicas ações dele seriam fugir, né? Ou se matar, ou matar o seu senhor. Pelo crime e pela aniquilação completa é que ele se expressava. Não havia saída na escravidão. E essa era uma reação importante porque ela
servia de base para denunciar o racismo no Brasil. Ela se opunha frontalmente à ideia da democracia racial que vinha dos anos anteriores, baseada nas ideias do Gilberto Freire. Esse é um diálogo importante e que marcou a historiografia brasileira nos anos sequentes. Um terceiro momento da historiografia brasileira sobre a escravidão está situado basicamente nos anos 70. Ele decorre dessas denúncias contra o racismo e dessa ideia central da Escola de São Paulo, mas aprofunda, buscando as raízes econômicas, os sistemas, as estruturas econômicas que geraram este mundo dessa forma. É uma historiografia marcadamente marxista, que está procurando grandes sínteses de grandes processos históricos e que vai se expressar em torno de conceitos. É interessante porque essa é uma historiografia, são estudos que se desenvolveram no momento da ditadura no Brasil, então a discussão ela é toda cifrada de certa maneira, porque ela se faz conceitualmente em torno de conceitos, de estruturas, sistemas, modos de produção. Nesse momento, a grande preocupação é entender os mecanismos econômicos que fazem e que movimentam a sociedade brasileira e que estruturam essa sociedade. Nela, o escravo é alguma figura absolutamente fundamental, mas ele não é entendido como uma pessoa com agente, com cultura. Já na esteira daquela ideia de um aniquilamento completo na figura do escravo causada pela própria escravidão, isso se acentua nos anos 70, de maneira em que é a economia que ganha a primeira cena na explicação histórica, não o escravo. Num quarto momento, a produção historiográfica se voltou para a figura do escravo e ele foi colocado no centro da cena. Era o principal motivo para o estudo dos historiadores. O que os escravos pensavam da escravidão? Como é que eles viviam aquele mundo? A partir de que valores eles julgavam alguma coisa boa ou ruim, ou pensavam, sonhavam, como dizia um historiador, quais os projetos que eles tinham para o futuro, a partir das condições em que eles viviam. Essas perguntas geraram estudos que não eram amplos para grandes períodos ou que procuravam fazer grandes sínteses históricas, como no período anterior, nos anos 70 ou nos anos 60. Né? Esses estudos, a partir dos anos 80, focalizaram temas específicos e nós podemos dar alguns exemplos interessantes. Um dos exemplos é o livro do João José Reis, Rebelião Escrava no Brasil. Né? É um livro que focaliza a rebelião dos malês, em 1835, na Bahia. É uma das grandes rebeliões, ela foi denunciada, então ela de fato não aconteceu, mas estava planejado e o grito dos escravos que saíam às ruas era morte aos brancos e mulatos. Então, era uma coisa diferente. Por que não era morte aos senhores, mas aos brancos e mulatos? Então, é preciso entender a situação da Bahia no século XIX, para que se possa entender as rivalidades entre os diferentes grupos, os escravos que tinham chegado da África Ocidental, ver a sua cultura, ver como eles rivalizavam com aqueles que haviam nascido no Brasil e que controlavam setores do comércio, e com os senhores. Então, esse grito dos escravos ganha um sentido no estudo do João José Reis, que permite a gente entender de um modo diferente a cultura dos escravos e o modo como eles reagiam diante da escravidão. Um outro livro importante desse período é Na Senzala uma Flor, de Robert Slenz. Esse livro é muito interessante, porque o título dele já faz uma contraposição para uma imagem que
foi muito frequente nos anos 60 de que a escravidão havia sido tão forte a ponto de aniquilar a existência da família dos escravos. E ele retoma uma expressão de um viajante do século XIX que havia dito que na senzala não crescia nenhuma flor, com a metáfora da família, não é? E ele diz, na senzala há uma flor, há muitas flores, de certa maneira é o que a gente conclui ao ler o livro dele. Então, e a partir de que valores essa família? Ela é uma família como todas as outras, como as nossas, por exemplo? Não, são famílias que têm que bebem na esteira de toda a cultura africana, sobretudo da África Central, no caso dos escravos que vieram para o sudeste brasileiro, né? Essa região entre Rio de Janeiro, Minas, São Paulo. Há vários outros exemplos desse período. O livro do Sidney Chalhoub, Visões da Liberdade, que trata exatamente disso, qual era a visão que os escravos tinham da liberdade. O livro da Maria Helena Machado, O Plano e o Pânico, que também estuda revoltas do período da abolição e logo depois da abolição. E o meu livro também, Campos da Violência, que procura estudar como é que eram as relações dos senhores com os escravos, dos escravos entre si, dentro dos engenhos na região do Rio de Janeiro. Esses são livros que colocam o escravo no centro, o liberto no centro. Ao fazer isso, essa historiografia, ela redescobre a África. Por que eu estou dizendo redescobre a África? Porque, evidentemente, todo mundo sabe que a África existia lá há muito tempo e os historiadores já haviam estudado a África. Mas nesse período dos anos 60, dos anos 70, exatamente por conta desta ênfase na economia, as perguntas sobre a cultura e sobre as experiências sociais haviam ficado em segundo plano e os grandes sistemas econômicos haviam tomado a frente. Na hora que se coloca o escravo no centro, é preciso saber de onde ele vem, quais são os valores, como é que eles pensam. E como é que nós vamos saber isso? Vendo a África, indo para a África de certa maneira, atravessando o Atlântico. E esses historiadores cada vez mais se preocuparam em saber, primeiro, estudando o tráfico de escravos, e descobrindo que os portos de origem do tráfico, na região da África Central, do Benin, da Nigéria, ou na região de Angola, na região do Congo, traziam, exportavam gente, forçadamente para o Brasil, que tinham culturas diferentes. E isso era muito importante na maneira como essas pessoas agiam e reagiam à escravidão. A segunda coisa é perceber que os portos de origem, eles são, na verdade, eles reúnem pessoas vindas de muitos lugares do interior da África. Então, eles não são identidades africanas, elas são identidades criadas no tráfico e que foram retomadas nas Américas, no Novo Mundo. Então, o que é ser Angola? É ter saído de Luanda, mas pode ter vindo muito do interior. Então, os estudos eles foram se diversificando cada vez mais para que a gente pudesse conhecer melhor as diferenças entre os africanos escravizados que foram forçadamente trazidos para o Brasil. E como é que no Brasil eles se reuniram. Então, outros elementos que foram muito importantes, por exemplo, o estudo das irmandades, as confrarias laicas que organizavam a vida religiosa no Brasil colonial e ao longo do século XIX e que congregavam, em algumas delas, como a Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, algumas delas congregavam muitos africanos e seus descendentes. E juntavam, às vezes, gente que na África não estavam nem próximas geograficamente, mas nas Américas, sim, no Brasil, sim. Então, esses estudos foram trazendo a África para dentro do Brasil.
Essa redescoberta da África que acontece nos anos 80, a partir dos anos 80 no Brasil, ela não é algo que acontece só nas universidades. Este é um movimento que acontece na academia, entre os historiadores, mas que pertence a uma conjuntura muito mais ampla. Eu acho que, em primeiro lugar, a gente deve lembrar que esse é o período do final da ditadura em que os movimentos sociais estão renascendo no Brasil e se fortalecendo. O movimento negro é bastante importante, ele se fortalece sobretudo a partir de 78, de 1978, e ele tem um grande impacto, também ele converge com isso que estava acontecendo entre os historiadores. Um outro elemento importante é o fortalecimento dos programas de pós-graduação, que vão se diversificando e vão abrindo campos dentro da própria história e dentro da própria academia. Eu acho que há um diálogo entre movimentos sociais e academia a partir dos anos 80 e dos anos 90, que é importante para a gente pensar esse redescobrimento da África. É importante também que a gente tenha em conta medidas que vão do ponto de vista do governo, do legislativo e do executivo. A criação das leis em 2013 e 2008, que promovem o ensino de a história da África e da cultura afro-brasileira no ensino médio, ela foi muito importante para as universidades. Eu fiz a minha graduação em 1973 a 1978. Eu nunca tive um curso de África na minha graduação, na minha formação. Ela foi feita e eu tive que, como professora e pesquisadora da escravidão, ir às bibliotecas para estudar a história da África, para poder responder às perguntas que a minha pesquisa me colocava. E cada vez mais eu estou fazendo isso. A cada pesquisa que eu faço, hoje eu estou estudando Palmares, por exemplo, a história de Palmares, eu preciso de conhecer muito a região do Congo e de Angola, sobretudo de Angola, para que eu possa entender os modos de organização dos escravos fugidos no século XVII. E mais do que isso, eu preciso entender também o modo como as autoridades coloniais se relacionavam com os escravos no Brasil e como eles se relacionavam com os africanos na África. Sem isso, a história de Palmares fica pela metade. E eu acho que essa é um exemplo também dessas aberturas importantes e que faz a gente pensar nos nossos heróis como Zumbi e nas suas origens. Esses são homens, Zumbi, Ganazumba, Ganazona, são homens que nós conhecemos pelos nomes africanos e a gente nem sempre se dá conta disso. As leis de 2013 e 2008 foram muito importantes também para a academia. Foi a partir delas que a academia se deu conta que era preciso também, não só no ensino fundamental, mas na universidade, ter cursos de história da África. Uma aula sobre esse mesmo assunto daqui a 10 anos, certamente vai ter que ter mais tempo, porque será necessário incluir a produção brasileira sobre a história da África. A universidade se abriu nesses últimos 10 anos, passou a ter cursos de história da África para formar professores para que possam atender a legislação, a nova legislação, e tem produzido trabalhos muito importantes nessa área. Então, hoje em dia, é quase impossível estudar a história da escravidão no Brasil sem estudar a história da África. E cada vez mais, não só a história da África relacionada ao Brasil diretamente por causa da escravidão, mas todas as Áfricas, as muitas Áfricas que fazem esse continente que é tão importante e que instiga os historiadores não só para conhecer a história, o que aconteceu, mas também que desafia em termos de metodologia e de teoria.